No início de 2025, se alguém dissesse que Nico Hülkenberg terminaria a temporada admitindo publicamente que aprendeu com Gabriel Bortoleto, a reação mais provável no paddock seria o riso descrente. Não por desrespeito ao talento do brasileiro, mas porque a Fórmula 1 sempre foi um território onde hierarquia, tempo de casa e experiência funcionam como escudos invisíveis. Hülkenberg era o veterano, o sobrevivente de mais de uma década de grid, o homem que já havia visto gerações inteiras chegarem cheias de promessas e desaparecerem. Bortoleto era o recém-chegado, carregando expectativas, títulos de base e o peso de representar um país faminto por um novo protagonista. A equação parecia simples demais para permitir inversões. Em janeiro, Hülkenberg deixou claro que sua prioridade era ele mesmo. Não havia espaço para romantizar a ideia de mentoria. A Sauber era, naquele momento, uma equipe em reconstrução, um território instável, onde qualquer erro poderia custar caro. O alemão vinha de uma fase em que precisava reafirmar seu valor no grid, mostrar que ainda era relevante, rápido e confiável. A chegada de um jovem talentoso, campeão e cercado de atenção, soava menos como oportunidade e mais como ameaça direta. Não era hostilidade aberta, mas uma defensiva clara, quase instintiva, típica de quem sabe que a Fórmula 1 não perdoa fraquezas. Do outro lado da garagem, Bortoleto entendeu isso muito antes de qualquer conversa explícita. Ele percebeu que não bastava ser rápido. Velocidade sozinha raramente quebra resistências internas. O brasileiro entrou na temporada com uma leitura rara para alguém em seu primeiro ano. Aquela equipe não precisava de heróis solitários, precisava de coesão. Enquanto muitos novatos se fecham, escondem informações e tratam cada dado como munição, Bortoleto fez o oposto. Desde os primeiros testes começou a compartilhar sensações, apontar tendências do carro, dividir leituras de freio, tração e equilíbrio aerodinâmico. Não por ingenuidade, mas por estratégia. A temporada avançou e, corrida após corrida, algo começou a mudar. Bortoleto não apenas acompanhava Hülkenberg, como em diversos momentos o superava em ritmo, consistência e leitura de corrida. Ainda assim, sua postura permanecia a mesma. Nos briefings, falava abertamente. Nos momentos difíceis, era o primeiro a tentar entender o problema como algo coletivo. Isso desmontava, pouco a pouco, a lógica defensiva do veterano. Não havia arrogância, não havia provocação, havia método. E isso, no universo altamente técnico da Fórmula 1, pesa mais do que discursos. Hülkenberg começou a perceber que aquele novato não estava ali para tomar algo à força, mas para construir algo maior. Quando o carro era ruim, Bortoleto verbalizava uma ideia simples e desconcertante. Melhor dois pilotos rápidos empurrando um carro médio para frente do que um tentando se sobressair em cima do fracasso coletivo. Essa visão rara num ambiente movido por egos começou a criar fissuras na barreira inicial do alemão. A ameaça dava lugar à curiosidade. A curiosidade é o respeito silencioso. Essa transformação não aconteceu em um único momento, nem em uma única corrida. Ela foi construída nos detalhes, nos bastidores, nos gestos que não aparecem nas estatísticas. Houve episódios pequenos, quase banais, que carregavam um peso simbólico enorme. Um problema de saúde simples, um medicamento oferecido sem alarde, uma conversa franca no motorhome quando o dia não havia sido bom. Em um esporte onde cada informação pode ser usada contra você, Bortoleto insistia em agir como alguém que acreditava que a soma sempre poderia ser maior do que as partes. Para Hülkenberg, isso foi profundamente desarmante. Ao longo do segundo semestre, a troca entre os dois se tornou visível. Eles passaram a comparar dados com mais frequência, a discutir abordagens diferentes de curvas específicas, a analisar juntos o comportamento do carro em fases distintas da corrida. Em mais de uma ocasião, o veterano se viu ajustando seu estilo a partir de observações feitas pelo novato. Isso, para alguém com a trajetória de Hülkenberg, não é trivial. Exige humildade, mas exige também confiança de que o outro lado realmente tem algo a acrescentar. Quando dezembro chegou e as entrevistas começaram a revisitar a temporada, a mudança ficou explícita.
Hülkenberg não apenas elogiou Bortoleto, como reconheceu aprendizado, reconheceu técnica, leitura de dados, sensibilidade de pilotagem, admitiu que houve momentos em que o novato o fez enxergar o carro de outra forma. Essa declaração, dita de forma direta e sem rodeios, foi mais impactante do que qualquer resultado isolado. Ela simbolizava uma inversão rara no paddock, o veterano aprendendo com quem meses antes ele sequer cogitava orientar. Essa virada não transforma Hülkenberg em coadjuvante, nem Bortoleto em protagonista absoluto. Ela revela algo mais profundo sobre a dinâmica que começa a se formar dentro da equipe. Com a chegada da Audi em 2026, a pressão inevitavelmente aumentará. Um projeto de fábrica traz expectativas diferentes, cobranças maiores e um ambiente onde cada detalhe passa a ser observado com lupa. A relação construída em 2025 será colocada à prova quando o carro permitir ambições mais altas. É nesse cenário que alianças costumam ruir ou se fortalecer definitivamente. Bortoleto parece consciente disso. Ele não ignora o peso da marca, nem romantiza o desafio. Fala em aprendizado, mas também em responsabilidade. Sabe que a partir de agora não é apenas sobre sobreviver na Fórmula 1, mas sobre ajudar a moldar um projeto que quer vencer. Hülkenberg, por sua vez, entra nesse novo capítulo não mais como alguém fechado em autopreservação, mas como um piloto que reconheceu valor onde inicialmente via risco. A história que se desenha entre janeiro e dezembro de 2025 não é apenas sobre resultados ou declarações, é sobre como liderança pode surgir sem imposição, como o respeito pode ser conquistado sem confronto e como, às vezes, o caminho mais eficaz para vencer dentro da Fórmula 1 passa por compartilhar em vez de esconder. Bortoleto não precisou bater no peito para ser ouvido, ele deixou que o trabalho falasse. E quando até um veterano como Hülkenberg admite aprendizado, fica claro que algo fora do comum aconteceu ali. Algo que pode definir não só uma temporada, mas o tom de uma nova era dentro da equipe. Se 2025 foi o ano da construção silenciosa da relação entre Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg, 2026 se apresenta como o primeiro grande teste de estresse dessa aliança. A chegada oficial da Audi à Fórmula 1 muda não apenas o nome estampado no carro, mas toda a lógica interna da equipe. Quando uma fabricante desse porte assume o controle total de um projeto, o ambiente deixa de ser apenas competitivo e passa a ser político, estratégico e profundamente simbólico. Cada resultado carrega significado institucional, cada decisão técnica ganha peso corporativo. E é exatamente nesse contexto que a maturidade demonstrada por Bortoleto deixa de ser apenas uma virtude e passa a ser uma necessidade estrutural. A Audi não entra na Fórmula 1 para aprender lentamente. Apesar do discurso público de transição e adaptação, a cultura interna da marca é orientada por metas claras e prazos agressivos. Isso significa que mesmo que 2026 ainda seja tratado como um ano de base, os comparativos internos entre pilotos, engenheiros e departamentos serão implacáveis. Hülkenberg, agora não mais apenas um sobrevivente do grid, passa a ocupar o papel de referência histórica. Bortoleto, por outro lado, deixa de ser apenas um novato promissor e se transforma em um ativo estratégico de longo prazo. Essa assimetria cria uma tensão natural, ainda que silenciosa. O que diferencia esse cenário de tantos outros vistos na Fórmula 1 é o ponto de partida. Ao contrário de duplas que começam suas trajetórias internas marcadas por desconfiança ou disputa velada, Bortoleto e Hülkenberg chegam a esse novo capítulo com um histórico de cooperação real. Não é uma parceria construída por conveniência de discurso, mas por meses de troca concreta. Dados compartilhados, conceitos debatidos, decisões tomadas em conjunto. Isso cria uma base rara em um esporte onde a informação costuma ser a moeda mais valiosa. Ainda assim, a Fórmula 1 não permite ilusões. Quando o carro evolui e as possibilidades de resultado crescem, a linha entre colaboração e rivalidade se torna mais tênue. A Audi exigirá clareza, hierarquia funcional e desempenho mensurável. Nesse ambiente, a postura de Bortoleto será observada com lupa.
Sua capacidade de continuar contribuindo para o todo, mesmo quando estiver diretamente envolvido em disputas internas, será determinante para a manutenção do equilíbrio. A pressão não virá apenas da pista, mas das expectativas que cercam um projeto bilionário. Para Hülkenberg, o desafio é diferente, mas igualmente complexo. Reconhecer aprendizado em 2025 foi um gesto de grandeza, mas 2026 exigirá reafirmação constante. O alemão precisará mostrar que ainda tem espaço como peça relevante em um projeto que olha para o futuro. A convivência com um piloto mais jovem, tecnicamente afiado e cada vez mais confiante, exige adaptação, e a adaptação para veteranos é sempre um exercício delicado entre experiência e reinvenção. Nesse cenário, a figura de Gabriel Bortoleto começa a extrapolar o papel tradicional de piloto em seu segundo ano de Fórmula 1. Ele não é tratado internamente apenas como alguém que executa, mas como alguém que participa do processo de construção. Seu envolvimento com engenheiros, sua familiaridade precoce com conceitos complexos de desenvolvimento e sua disposição para entender o carro além do volante o colocam em uma posição singular. Isso não significa poder formal, mas influência técnica, que na Fórmula 1 costuma ser ainda mais decisiva. A Audi percebe rapidamente esse tipo de perfil. Projetos vencedores não se sustentam apenas em velocidade bruta, mas em pilotos capazes de traduzir sensações em soluções. Bortoleto demonstra exatamente isso. Ele não fala em termos genéricos, mas em linguagem que engenheiros compreendem. Isso acelera ciclos de desenvolvimento, reduz erros conceituais e cria confiança mútua. Para uma equipe que estreia sobre um novo regulamento, essa habilidade vale tanto quanto décimos de segundo. A relação com Hülkenberg, portanto, deixa de ser apenas uma curiosidade narrativa e passa a ser um termômetro do ambiente interno. Se essa parceria resistir ao aumento de pressão, ela pode se tornar um diferencial competitivo real. Se ruir, será um indicativo de que a transição para um projeto de fábrica trouxe desafios maiores do que o esperado. Até aqui, os sinais apontam para um equilíbrio raro, sustentado por respeito genuíno e objetivos alinhados. A história, iniciada em janeiro de 2025, marcada por resistência e cautela, evoluiu para algo mais sofisticado. Não houve confronto direto, não houve necessidade de afirmação pública agressiva, houve constância, houve inteligência emocional, houve uma compreensão profunda de que na Fórmula 1 moderna, sobreviver exige mais do que talento individual, exige leitura de contexto, timing e a capacidade de construir alianças antes que elas se tornem urgentes. Bortoleto parece ter entendido isso antes da maioria. Ao transformar um potencial rival em um aliado, ele não apenas facilitou seu próprio caminho, mas redefiniu sua imagem dentro do paddock. Ele deixou de ser visto apenas como promessa e passou a ser tratado como alguém que entende o jogo em camadas mais profundas. Quando um veterano como Hülkenberg valida isso publicamente, a mensagem ecoa além da equipe. A chegada da Audi amplia esse eco. O projeto cresce, a visibilidade aumenta e as responsabilidades se multiplicam. O que antes era apenas uma boa história de bastidor passa a ser um componente real de uma engrenagem maior. Se 2025 foi o ano em que Bortoleto conquistou respeito, 2026 será o ano em que ele precisará sustentá-lo sob pressão máxima. E tudo indica que ele sabe exatamente onde está pisando. Não porque o caminho seja fácil, mas porque ele aprendeu, cedo, que na Fórmula 1, os pilotos mais perigosos não são apenas os mais rápidos, mas os que sabem construir enquanto competem.